Você já parou para pensar em como algumas pessoas conseguem acumular riqueza incrível, enquanto outras lutam para sobreviver? Isso te faz questionar se existe alguma fórmula secreta para enriquecer da qual você está excluído? Bem, neste vídeo, vou compartilhar 10 coisas que as pessoas ricas fazem e as pessoas pobres não fazem, o que muitas vezes faz a diferença entre o sucesso financeiro e a dificuldade financeira. Desvendando a fórmula do sucesso financeiro. Vamos começar com um segredo fundamental número 1, a lei da renda. Os ricos acreditam que serão pagos em proporção direta ao valor que entregam ao mercado. Em outras palavras, se eles são essenciais na criação de um produto que quase todo mundo no mundo deseja ou precisa, eles devem ser compensados de acordo. Os indivíduos ricos entendem que o resultado é a única métrica que importa neste mundo, orientado por resultados. Já as pessoas pobres acreditam que devem ser pagas com base no tempo que investem em uma atividade. Embora o esforço seja um fator no sucesso, o aumento do esforço nem sempre se traduz em mais resultados. Isso pode ser um sinal de ineficiência quando os resultados de valor agregado não são produzidos consistentemente. Desenvolvendo hábitos que criam riqueza. A segunda característica marcante das pessoas ricas é seu desejo insaciável por aprendizado. Warren Buffett, o lendário investidor, respondeu certa vez à pergunta sobre a chave do sucesso, apontando para sua pilha de livros e dizendo: "É assim que o conhecimento funciona, acumula-se como juros compostos." Pessoas ricas como Warren Buffett, Bill Gates e Elon Musk dedicam tempo considerável à leitura diária. Enquanto isso, a maioria das pessoas pobres não cultiva o hábito de leitura que poderia enriquecer sua mente e decisões financeiras. Transformando obstáculos em oportunidades. Uma história intrigante ilustra a diferença de mentalidade entre ricos e pobres. Um vendedor de sapatos, ao deparar-se com uma população que não usava sapatos, desistiu de suas tentativas de venda. No entanto, outro vendedor viu uma oportunidade oculta e reconheceu que ele poderia ser o primeiro a fornecer sapatos a essas pessoas. Isso revela o fato de que os ricos veem oportunidades onde outros veem obstáculos. Enquanto os pobres se rendem às adversidades, os ricos buscam inovações e caminhos alternativos. Essa é a terceira característica que os diferencia de pessoas pobres. A influência das pessoas que nos rodeiam. A quarta característica pode ser ilustrada com um ditado que diz que você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Isso é verdadeiro, especialmente para os ricos, que conscientemente se cercam de pessoas positivas e bem-sucedidas. Aqueles que buscam o sucesso passam tempo com indivíduos que discutem oportunidades e coisas positivas na vida. Por outro lado, as pessoas pobres frequentemente não se esforçam para se integrar com pessoas que as incentivariam a evoluir. Isso limita suas chances de crescimento. Quinta característica: tomando controle do próprio valor. As pessoas ricas não têm medo de promover seus pontos fortes e seu valor. Elas reconhecem que sua riqueza decorre de suas habilidades e ideias. Compartilhar esses atributos é uma maneira de disseminar conhecimento e ajudar os outros a crescer. Em contraste, a maioria das pessoas pobres não possui uma habilidade extraordinária que possam exibir. E como resultado, muitas vezes não percebem a importância de vender a si mesmas para avançar. Sexta característica: enfrentando desafios com determinação. Os ricos encaram problemas como desafios a serem superados, não como obstáculos intransponíveis. Eles entendem que criar soluções para problemas é a base de histórias de sucesso financeiro. Enquanto os pobres se rendem a esses problemas, os ricos encontram maneiras de transformá-los em oportunidades valiosas. Sétima: equilíbrio entre escolhas. A diferença na mentalidade dos ricos e dos pobres pode ser resumida em uma frase: os ricos pensam ambos, enquanto os pobres pensam ou. Essa ideia está relacionada ao custo de oportunidade, que significa que ao escolher uma coisa, você está renunciando à outra. Os ricos entendem que muitas vezes é possível encontrar maneiras de obter o melhor dos dois mundos, enquanto os pobres ficam presos em escolhas binárias limitantes. Oitava: foco no patrimônio líquido. Enquanto os pobres tendem a focar apenas em sua renda de trabalho,
Os ricos compreendem que o patrimônio líquido é muito mais importante. Ter uma renda alta por hora não é suficiente se você não souber administrar e multiplicar seu dinheiro. O patrimônio líquido traz oportunidades futuras e sustenta a criação de mais riqueza. Nona característica: uso inteligente do dinheiro. Há um ditado que diz: economia de centavos, gastos tolos em dólares. As pessoas ricas aplicam essa ideia ao serem conscientes dos pequenos gastos, mas também sendo estratégicas em seus investimentos. Elas entendem a importância de gastar de maneira inteligente para o crescimento futuro. Os pobres, por outro lado, muitas vezes se concentram apenas em economizar pequenas quantias e não aproveitam as oportunidades maiores. E por fim, a 10ª e última característica: conexões e voluntariado. Os ricos compreendem o valor das conexões e do voluntariado. Eles veem isso como um investimento em seu futuro, pois cada nova relação tem um potencial positivo. Eles estão envolvidos na comunidade e constroem uma rede valiosa de contatos. Os pobres muitas vezes subestimam o poder das conexões, perdendo oportunidades valiosas. Mas qual o caminho para a riqueza? Essas 10 diferenças entre os hábitos das pessoas ricas e pobres podem parecer pequenas, mas juntas moldam um caminho poderoso para o sucesso financeiro. Ao adotar essas mentalidades e práticas, você estará se equipando com as ferramentas necessárias para trilhar o caminho da riqueza e do sucesso. Lembre-se, a riqueza não é apenas o resultado de um acaso, é construída através de hábitos, mentalidades e ações consistentes ao longo do tempo. Você tem o poder de mudar sua trajetória financeira e criar um futuro próspero. A pergunta é: você está pronto para ser a diferença?